Agora esta chamada está sendo gravada. Então, hoje, pessoal, eu trouxe esse tema para a gente conversar um pouquinho, a cura na visão espiritual. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu acho que é um assunto que a gente tem ouvido muito ultimamente, né? A gente ouve muita gente atrás da cura, seja de uma doença física ou de uma doença espiritual, ou emocional, ou psíquica. Então, querendo ou não, tá todo mundo atrás dessa cura, né? Aqui na casa espírita também a gente tem notado uma procura muito grande, não que não tinha, sempre teve, mas parece que com a transição planetária, com a evolução, com o nosso planeta aí acelerando, parece que a procura pela cura tem se intensificado de uma forma significativa, né? Então, por isso que eu trouxe esse tema para a gente conversar hoje. E aí, vamos primeiro falar um pouco sobre a definição, né? Do que é essa cura? O que é isso, né? Se a gente pegar a definição da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a cura está definida como um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Então, veja que até a OMS já está atualizada, né? Já não está mais tão retrocedendo aí, ela já está mais atualizadinha, ó. Não é meramente a ausência de doença, né? Opa, então, é o bem-estar físico, psíquico e social, né? Mas a nossa doutrina espírita, ela vem com essa definição da cura mais aprofundada ainda, né? Então, na visão espírita, tá ruim para enxergar, casou uma coisinha aqui, né? Mas eu vou ler. Na visão espírita, a saúde é entendida sobre o prisma da imortalidade da alma e as perspectivas e as experiências de vida como construções pessoais intransferíveis. Emmanuel nos afirma que saúde é a harmonia da alma. Então, aqui, o Emmanuel, ele nos dá uma orientação bem precisa, né? Ele fala saúde é a harmonia da alma, né? Então, ele leva o foco, a atenção, para o espírito imortal que nós somos, né? Viajante da eternidade, construtores de destinos, e constitui muito mais do que a doença apenas, né? Então, a doutrina espírita nos traz principalmente o aspecto da imortalidade da alma e as experiências da vida como evolução. Aí, se a gente pensar, então, sobre o que Emmanuel falou sobre a harmonia, né? Estar em harmonia. Significa uma sintonia com o seu momento de vida, né? Então, é o seu estágio de amadurecimento, suas necessidades psicológicas e sociais, assim como a integração com o meio e a sociedade e o universo, né? Então, a harmonia, ela tá tudo em equilíbrio, né? Então, isso que Emmanuel diz, que a cura é essa harmonia, estar em equilíbrio, né? O Chico, que foi um dos grandes exemplos aqui na Terra, ele trazia o corpo cheio de enfermidades, né? Só que o coração dele era completamente pacífico, né? Então, para ver como doenças não condizem com o estado do espírito da pessoa, não necessariamente, né? E já Hitler, por exemplo, trazendo aqui um exemplo extremo, né? Comparado com o Chico, ele trazia um corpo saudável e o mental dele, total desarmonia, né? Fazendo todas as atrocidades que ele fez.
Então, essa harmonia, ela representa o resultado do nosso plantio, né? Se a gente pensar assim, as consequências das nossas ações, né? Vão nos dar harmonia ou não, tá? E aí, seguindo aqui, eu trouxe um trechinho do livro O Homem Sábio. A Siri falando, escutei uma voz. Eu trouxe um trechinho do Homem Sábio, do livro, onde Joseph Gleber, que escreveu, ele falou: saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário, momentâneo de tal fato. Né? Então, ele nos remete aqui a refletir a relação com o nosso bem-estar, com a nossa conexão com o nosso Pai Criador. Né? A nossa fonte de sabedoria, quem nos criou, quem nos deu a vida. E o apóstolo João, ele nos informa que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, manifestação direta do Pai, ele advertiu que o sadio, portanto, é aquele que ama, independente da sua crença, né? Da sua posição social, da economia, da política, religiosa, visto que o amor é além disso, né? É a expressão do nosso Criador. Então, beleza. Então, até aqui, nós entendemos a questão da cura vista pelo Espiritismo, tá? E aqui eu vou entrar um pouquinho sobre a cura segundo Jesus, né? Que foi o nosso maior exemplo na Terra, né? Muito se fala das curas que Jesus fez quando esteve aqui, são inúmeras passagens, histórias que a gente sabe, né? Ele curou cegos, surdos, leprosos, né? Ou seja, pessoas enfermas do corpo e da alma, né? Sem dúvida alguma, Jesus foi o maior curador do corpo e do espírito que já conhecemos nesse planeta. Pois ele foi capaz de nos mostrar a cura através da fé. E uma frase que a gente sempre escuta muito é: tua fé te curou, né? Que é uma frase de Jesus. E aqui eu trago uma imagem que representa, para quem assistiu a série The Chosen, que retrata as passagens de Jesus, né? Nada mais é do que as curas, os milagres e tudo mais. Aqui, só para ficar mais visualmente compreensível para nós, aqui seria aquela passagem, que eu não sei se todos lembram, se vocês vão recordar, mas é da mulher que sangrava, né? Que ela, desde muito pequena, ela sangrava, ela não havia cura, ela passou por centenas de médicos e nada curava ela, né? E aí, o que aconteceu? Jesus estava indo com os seus discípulos até um local, fazer as explanações dele e tudo mais, e uma multidão acompanhava. E ela viu aquela multidão e falou: é o Messias, é a minha chance de me curar. Que ela já tinha ouvido falar que o Messias estava por ali, né? E ela correu atrás dele no meio daquela multidão, só que naquela época as pessoas, os leprosos, quem tinha essas doenças, todo mundo repudiava, né? Chegava perto, Deus o livre, tinha medo de pegar, né? Então, ela mesmo assim, ela lutou lá no meio da multidão, foi, e ela encostou no manto de Jesus, né? Naqueles saião que eles usavam antigamente. E ali, a fé dela era tão verdadeira que ela se curou na hora, né? Para quem assistiu a série, é muito emocionante, né? Porque ela se emociona muito, ela sente muito aquela cura,
E Jesus, no meio daquela multidão, nem percebeu que ela estava ali. Mas o que aconteceu? Ele sentiu, claro, porque ele, imagina, o ser mais espiritualizado que esteve aqui nesse planeta, né? Sentiu aquela energia dela. Porque ele não ia sentir o toque porque uma multidão estava em volta dele. Não, ele sentiu a energia dela, né? E ele virou. Quem me tocou? Aí todo mundo abriu a rodinha, que é essa cena que ela tá no chão, e ela, Senhor, me perdoe, eu só queria a cura, né? E aí ele fala, você tá curada. Ele abraça ela, né? A tua fé te curou. Aqui ele fala essa frase, né? Ou seja, foi Jesus que colocou a mão, curou. Não, ela por si só, né? Claro, foi necessário ela tocar para ela acreditar que aquilo aconteceu. Mas ele não, nem viu, né? Então, para ver que aquilo era a fé dela, né? E aí, eu fui atrás de olhar o que a nossa doutrina fala, que o Espiritismo fala sobre como é que isso cura, assim, né? Do nada, né? E aí, na Gênese, eu encontrei aqui um trechinho que eu vou ler para vocês, que tem a explicação sobre isso. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. Ou seja, a cura acontece quando a gente transforma uma molécula que está doente, uma célula, uma molécula, que nosso corpo é formado por centenas, né? Está malsã e é transformada em molécula sã. Mas como? O poder curador está, pois, em razão da pureza das substâncias inoculada. Ele depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer cura, quer seja homem ou espírito, né? Então, aqui ele destaca a força da vontade que move os fluidos. Os efeitos da ação fluídica sobre as enfermidades são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama um tratamento continuado, como no magnetismo comum. E outras vezes ela é rápida, como uma corrente elétrica. A pessoa dotada de uma força tal que elas operam sobre certos enfermos, curas instantâneas pela só imposição de mãos, ou mesmo só por um ato de vontade. O princípio é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujos efeitos estão subordinados à sua qualidade e suas circunstâncias especiais. As ações magnéticas podem ser produzidas de duas maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Precisa ter alguém para conduzir. Por exemplo, um médium, certo? Mas não necessariamente precisa ser um médium, né? Vamos dizer, estou com um familiar doente, quero ajudar, né? Eu tenho um amor tão grande por ele que a minha conexão com ele é capaz de curar sim. E aí a espiritualidade vai me usar como uma ponte para ajudar o meu familiar. Né? Então, o magnetizador que ele diz aqui é isso. A mediunidade aqui, o passe, nada mais é do que isso. Né? Nós, médiuns trabalhadores, não fazemos nada. Quem faz é a espiritualidade. Né? E a segunda opção é pelo fluido dos espíritos agindo diretamente e sem intermédio sobre o encarnado. Aqui, no caso, não tem um intermediário, né? Tipo, voltando ali o exemplo, meu familiar, não precisa de mim. Se ele tem força, se ele tem vontade,
Se ele quer muito, se há um merecimento, a conexão vem direta, né? Do espírito que vai auxiliar. Então, aqui foi interessante que eu encontrei essa passagem do Gênesis, porque a gente entende aqui a questão da mulher que sangrava, né? Então, o fluido sendo dado como uma matéria terapêutica deve atingir essa desordem no corpo e gerar cura, que foi o que aconteceu com ela, através do desejo dela, que era muito forte. Por isso que simplesmente tocando aconteceu, né? Então, na época, e a gente ainda vê isso, né, na Bíblia, enfim, sobre os milagres de Jesus. Os milagres, os milagres, os milagres. Só que o Espiritismo vem mostrar que o milagre tem explicação, né? Que é possível, que a gente consegue entender essa questão dos milagres, né? Que a gente não precisa dele, de Jesus Cristo aqui, para que haja um milagre. Não, todo dia a gente pode fazer o nosso milagre, né? Basta ter esse desejo que essa mulher teve, por exemplo, né? Será que a gente tem a fé suficiente para isso? Né? A gente se questiona, assim. Continuando aqui sobre as curas de Jesus, aqui eu trago uma imagem também da série onde Jesus, né, com seus discípulos, está caminhando com eles, e Jesus chegou a uma altura, assim, que ele definiu os 12 discípulos dele, e ele encaminhou os discípulos para que eles fossem e curassem. Mas aí os discípulos falaram assim, mas como, mestre? Como é que eu vou curar? Você que sabe curar. Eu não consigo. Ele falou, tenha fé. Vocês conseguem curar. E eles foram, porque o que aconteceu? Com o tempo, Jesus foi sendo conhecido e aquela multidão toda querendo a cura, né? Chegou uma hora que ele não podia mais atender a todos. Então, ele dividiu os 12 discípulos que se espalhassem pela região lá da Galileia e fossem curar, porque ele não ia dar conta sozinho, né? E os discípulos se admiraram, eles foram de 2 em 2, né? Se admiraram que quando eles chegavam para curar, realmente a cura acontecia, né? Mas por quê? Porque eles estavam amparados pelo bem, com a intenção, acreditando. Então, a espiritualidade, Deus, vê que isso é real, que isso é pelo bem. Há o auxílio quando é assim, né? Mas quando é ao contrário, não. Quer dizer, quando é ao contrário, quando é pelo mal, existe. Porém, vai ser obsessores, né? Atrapalhando aquilo. Vão ser espíritos não de luz querendo interferir, né? E é onde a gente vê muitos casos onde as pessoas cobram para fazer isso, né? Aqui nós vamos chegar aqui nesse ponto, que eu estou dando um spoilerzinho. Por quê? Da questão que ele pediu para os discípulos curarem. Então, eu achei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 26, o dom de curar. Aí até aqui, né, Mateus falou, né, curem os enfermos. Na verdade, Mateus escreveu o que Jesus disse, né? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça o que de graça receberam. Né? Então, aquelas pessoas que estavam com a intenção de fazer o bem, destinado por Jesus, eles receberam essa graça. E de forma alguma eles deveriam cobrar, porque eles receberam de graça. Então, de graça, dê também. É isso que ele está falando aqui, né? Vou ler um trechinho aqui para nós, que fala um pouquinho sobre os médiuns,
mas também encaixa no que a gente está falando. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos, que também possuíram mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para instruírem os homens, mostrando-lhe o caminho do bem e conduzindo-os à fé. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada com muita dignidade. Se existe um tipo de mediunidade que deve ser tratada de maneira ainda mais séria, é a mediunidade da cura. O médico oferece ao paciente o fruto dos seus estudos, feito muitas vezes à custa de árduos sacrifícios. O magnetizador, ou seja, a mesma coisa que o médium, doa ao necessitado o seu próprio fluido e, por vezes, até mesmo a sua saúde. O médium curador, por transmitir o fluido salutar dos bons espíritos, não tem direito a cobrar. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobraram pelas custas que realizavam, pelas curas que realizavam. Aquele que não tem do que viver, que procure recursos em outra atividade, menos na mediunidade, pois não é uma profissão. Né? Então, aqui no Evangelho ele deixa bem claro que a cura é permitida por Deus, não se cobra cura nenhuma. Né? E aí, me fez pensar, quando eu estava estudando, do porquê, talvez vocês já passaram isso pela cabeça. Por que Jesus não curou algumas pessoas? Né? Algumas ele curou, mas algumas não. Por exemplo, Tiago menor, né? Ele tinha uma invalidez na perna, né? Ele pediu a Deus que ele fosse curado e Deus falou que ele seria um exemplo se ele continuasse assim, levando a palavra de Jesus da forma que ele estava, do que se ele fosse curado. Por isso ele não curou. E outros casos que Jesus não curou. Aí a gente se questiona. Por quê? Né? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo também, nós chegamos no seguinte versículo. O mal e o remédio. Vou ler um pouquinho aqui para nós entender. Santo Agostinho que escreve isso aqui. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembro mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Homens, será que só reconhecerão o poder do Mestre quando ele curar suas feridas, ele trouxer dias de prosperidade e alegria? Imitem aquele que serviu de exemplo a todos e quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Jesus: Senhor, conhecia todas as alegrias da riqueza e fui reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar bem esse seu servidor. A causa dos males de hoje está nos erros cometidos nas vidas passadas. Portanto, procure o consolo para que eles no futuro que Deus está, o consolo para eles no futuro que Deus está preparando. Aqueles que mais sofrem podem se considerar felizes da terra, pois estão soldando suas dívidas com o passado. No plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram suas provas, pois se achavam suficientemente fortes para suportá-los. Por que reclamar agora? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. Aquele que pediu para a luta do corpo e da alma contra o mal moral e físico sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Que remédio receitar
Aos que são atacados por obsessores cruéis e males dolorosos, um só é infalível: a fé, ou seja, a confiança em Deus. Se nas horas de maior sofrimento chamarem pelo Senhor, o anjo da guarda de cada um mostrará o caminho correto a seguir, para que possam encontrar a salvação e o lugar para onde irão. A fé é o melhor remédio para o sofrimento, pois ela sempre mostra a eternidade da existência diante da qual os dias sombrios do presente pouco representam. Portanto, não pergunte qual é o remédio para curar tal dor, tal tentação ou tal prova. O Cristo falou que com a fé podemos mover montanhas. Eu digo que aquele que sofre e tem fé como sustentação será colocado sob sua proteção e não mais sofrerá. Então, aqui responde a minha perguntinha, né? É claro que assim, né? Cada caso é um caso, como a gente fala muito aqui na doutrina espírita. Então, não adianta dizer que, eu, sei lá, adquiri um câncer, então é meu karma, tem que ficar quieto, é isso aí. Não, não é por aí, né? Cada caso é um caso, tá? Pode ser que veio na sua programação essa doença? Pode. Pode ser que você adquiriu porque você fez errado, porque você não se cuidou, porque você... Pode, né? Pode ser que nem estava na tua programação e você que se complicou. Nossa, né? Então, por isso que a gente fala, cada caso é um caso. Mas nada está fora do controle. Se veio à tona, é para ser, é para aprender, né? A cada um de nós, cada um com as suas dores, né? E muito, como ele fala, muita coisa é de vida passada, sim, mas a gente tem muita coisa que é dessa também. Então, não adianta a gente só botar a culpa lá no passado, né? E achar que tá tudo lá o problema. Também não é por aí, tá? Então, cada um tem que examinar, nós temos que examinar a nossa consciência, né? E ver o que é, né? E o quanto que também tem, por exemplo, de doenças do corpo físico, como a gente falou do Chico Xavier ali no começo, que ele não enxergava direito, que ele tinha muito problema, e mesmo assim ele trabalhava, né? Ou seja, era o corpo dele, era o perispírito que tinha um registro de uma doença. Mas ele era mais forte que isso, né? E muito que acontece também, que a pessoa veio com planejamento, vamos dizer, de passar por uma doença que causou sofrimento. Mas a pessoa se destacou muito nessa evolução. Então, essa doença vai reduzir a agressividade dela. Porque a pessoa fez por merecer. Há o merecimento também. A gente sempre pode ser melhor, né? Beleza. Aí, que eu quero trazer para vocês também um textinho para nós conversar um pouco mais. É um texto espírita, né? Que é um trabalhador espírita escreveu, que eu achei muito interessante para nós. Vou ler e a gente comenta um pouquinho. Não é necessário pedirmos muito, mas apenas ver com compreensão a exata importância de cada momento no nosso processo evolutivo. Observar com amor a justiça todas as coisas, pessoas e situações, a fim de podermos sair desse labirinto que construímos ao nosso redor e que nos impede de chegar ao seu fim. Por essa razão, é preciso traduzir a palavra saúde em harmonia, que ele fala a mesma coisa que Emmanuel. Equilíbrio e bem-estar do corpo e da alma em uma palavra, cura.
E as doenças persistem porque não sabemos receber o que pedimos. Se não vejamos, a vida nos chama ao trabalho de renovação e somos abençoados com a luz do conhecimento. O que fazemos? Permanecemos indecisos, sem coragem de caminhar para a realização da tarefa que nos levaria ao bem. Somos conduzidos ao trabalho de ajuda ao próximo para fortalecer nossos objetivos de crescimento. Mas por aguardarmos gratidão ou reconhecimento dos nossos atos, afastamos-nos do serviço. Quando isso não acontece, companheiros difíceis são colocados a conviver conosco, seja no lar ou no trabalho, como atendimento de Jesus às nossas rogativas. E, no entanto, nos afligimos, revoltamos-nos, abandonando a luta redentora e afastamos-nos deles. Então, quantas vezes, né, a gente reclama de uma situação de trabalho, uma pessoa difícil, uma convivência, às vezes até na família, né? A gente, poxa, por que isso, né? Por quê? E, na verdade, a gente não lembra, mas muitas vezes foi nós mesmos que pedimos essa aprovação para a gente aprender a ter mais paciência, a praticar o perdão, né? Então, nada está à toa, ninguém cruza o nosso caminho em vão. Então, se está ali, que a gente tenha fé, né, de entender, não, então, está no meu caminho, eu vou abraçar da melhor maneira. Claro que tem dias e dias, tem dias que a gente não vai conseguir olhar para a cara da pessoa, e está tudo certo. Importante é que no outro dia eu vou levantar a cabeça e vou tentar, né? A inércia diante dessas respostas aparece porque esperamos muitas vezes a resposta materializada de Jesus. Esperamos o dinheiro, a evidência social sem trabalho ou o merecimento, e que quase sempre exigimos dele a transformação das circunstâncias que nos trazem aflições, às quais estamos sujeitos no caminho evolutivo. Então, se a gente está nesse caminho evolutivo, não vai ser uma vida pacífica, infelizmente, né? Vai vir as provações, vão vir as dificuldades, que é para a gente aprender. É uma escola, né? Essa grande escola estamos todos para aprender. E muitas vezes a gente, em oração, pede, né? Ai, que aquele problema da dívida seja resolvido. Ah, que, né? Coisas assim que para Deus é tão pequeno. Ele não vai ouvir, né? Quer dizer, vai ouvir, vai dizer, sinto muito, meu irmão, mas você está longe de ver o que importa nessa vida, né? Em todas as curas que o mestre realizou, uma constante pode ser observada, a de não lhes ter dado nada material, mas sim de lhes devolver os instrumentos para o trabalho de crescimento, na conquista de realizações pessoais. Então, as curas dele, os milagres que ele fazia, nada era material. Tudo era para o trabalho, para o crescimento, para a evolução da pessoa, né? E assim são os trabalhos espirituais, por exemplo, se a gente analisa, né, os trabalhos que é feito aqui na casa, nas mesas mediúnicas, o que não for de relevância, nem vem, né? Só vem o que é para o bem, que é construtivo. O Evangelho explica a todos nós que muitas das nossas doenças têm origem nas aflições que acumulamos e no nosso comportamento desregrado, seja ele qual for. Assim, se analisarmos nossos pensamentos e nossa conduta, vamos nos deparar com alimentações abusivas, consumo de álcool, fumo, abuso sexual, pensamentos negativos, sentimentos inferiores, como de mágoa, ressentimento, inveja, raiva, ciúme, medo,
e tantos outros que se refletem no nosso corpo físico, às vezes imediatamente, sob forma de enfermidade, que os médicos não conseguem diagnosticar, né? Durante a minha faculdade, eu passei por tudo quanto é tipaiada de doença. Até labirintite tive. Pense, com 18 anos. E, claro, eu não estava bem mentalmente. Então, eu fui em tudo quanto é médico, virava, fazia exame, fazia de tudo. E não tinha nada. Tudo mental, né? Então, as aflições acumulam doença e gera doença. O corpo físico responde sim, né? Imagina pessoas, às vezes, que passam a vida, que não conseguem perdoar um irmão, uma mãe, um pai, guardando aquele rancor, aquela mágoa, alimentando dentro dele. Claro que uma hora o corpo físico vai responder, né? Como que não? Ele só é um reflexo. Só que, claro, novamente, cada caso é um caso. Não quer dizer que toda doença é isso. Não. Né? Tem coisas também da nossa programação dessa existência. Não importa que sejamos nós o doente ou a outra pessoa, a cura só pode ser conquistada pela renovação mental. Vou repetir, porque isso aqui é bem importante. A cura só pode ser conquistada pela renovação mental. Ainda que estejamos sob cuidados de médico da matéria. Quantos doentes se recusam a tomar remédio receitado ou a seguir as recomendações médicas para uma recuperação mais rápida, preferindo continuar com seus queixumes e assim sentir-se vítimas e infelizes, às vezes até abandonados. Esses doentes desejam continuar assim, a menos que não precisem realizar qualquer esforço para sua cura. Jesus, o médico divino, receitava a vigilância, a oração, o perdão, a prática da caridade. Recomendava constantemente: buscai e achareis, deixando clara a necessidade do nosso movimento em direção à cura, a fim de nos fazermos credores dos benefícios recebidos. Ao curar, explicava: a tua fé te salvou. Teus pecados te são perdoados. Vai e não peques mais. Em momento algum, ele nos eximiu da responsabilidade sobre nossas doenças e sobre nossa cura. Por isso, tornar-se tão importante aprender a orar, sabendo agradecer, a pedir e a receber. A imensa necessidade de modificarmos nosso interior pela transformação dos nossos sentimentos. Necessário se faz que busquemos o conhecimento e o amparo no Evangelho Redentor, mas, sobretudo, que aprendamos a praticar a caridade. Os amigos espirituais estão sempre nos assistindo em nossas necessidades, seja através da ciência médica, seja através da assistência espiritual que buscamos nas casas de oração. O amparo de Deus ao homem faz-se através do próprio homem, né? Então, Deus não consegue vir até nós e interferir por nós. Ele usa os homens. Mas sem que queiramos nos curar, ninguém poderá nos ajudar. Né? Porque às vezes a gente se engana assim. Ah, não, claro que eu quero melhorar. Não, claro que eu quero ser uma pessoa melhor. Quero minha cura interior. Mas será que eu quero de verdade? Será que eu estou fazendo tudo que eu podia? Tem alguma coisinha a mais que eu podia fazer, né? Sabe assim? Né? Emmanuel recorda que é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão e ordem superior para isso. Todavia, diz ele, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado reconsidere as questões que lhe diz respeito, compreendendo que um novo dia chegou para sua redenção,
Aceitá-lo ou não será a escolha de cada um de nós. Estamos hoje encontrando ou reencontrando a palavra do Cristo, que perdemos em algum momento na nossa caminhada redentora. Já não é mais possível adiar o trabalho da renovação das nossas predisposições íntimas. E por isso mesmo, sentimos o peso da nossa responsabilidade, dando-nos conta do tempo que permanecemos cegos, surdos e paralíticos ao chamamento da transformação. Estamos todos cansados de carregar o fardo das aflições e o peso da indecisão. Talvez este seja o momento mais decisivo da nossa vida. Jesus nos amparará nas decisões mais acertadas e nos intuirá a retomar o caminho do bem, caso insistamos em nos desviar da rota. Porque somente na vivência do Evangelho encontraremos a cura para todos os nossos males. O vai e não peques mais é certamente a chave para que isso ocorra. Então, esse textinho foi bem importante, um chamado para todos nós, né? E agora, para a gente encerrar, que já vai ser a oração também final, eu vou pedir para a gente fazer uma oração íntima, cada um com si mesmo. Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Deixa eu só parar aqui a gravação.